esse conhecimento, digamos que despertou em mim aquilo que já estava, que na verdade eu sempre tive uma postura sistêmica enquanto profissional, eu só não sabia o nome. Talvez muitos aqui hoje descubram isso, que são sistêmicos e não sabiam, né? Talvez não se identificaram com aquela postura bélica, tiveram alguma questão implícita nisso, que inclusive eu sei de relato pessoal de pessoas que estão na comissão, que estão retomando o exercício da advocacia por conta desse novo movimento que ressurge na nossa sociedade. A gente sabe, né, o quanto o nosso judiciário está complicado. Os processos não andam, as pessoas falam, né, os clientes vêm para nós advogados e falam: quem sabe você é melhor que o outro? Quem nunca ouviu isso? Né? Aquele advogado não está dando jeito, aquele advogado isso, aquele advogado aquilo. Quem nunca passou por essa situação enquanto profissional? Saúdo todos os que também não são ainda operadores ou que estão aqui para conhecer o que o judiciário está propondo. O juiz Sami Storch é a quem também eu reverencio e agradeço, porque ele teve, vocês acreditam, gente, um juiz conseguir, né, fazer um movimento que ele fez, o que está fazendo, e nos proporciona estar aqui hoje. Ele também foi por questões pessoais que ele descobriu as constelações e entendeu, a partir disso, que talvez ele pudesse usar no exercício da profissão dele. Ele nos relatou já que pretendia até deixar de ser juiz, porque ele não se sentia mais confortável para julgar. E a gente sabe, né? Quem somos nós para julgar alguém? Como diz sempre a doutora Dilsa Mondardo, maravilhosa professora de ética, quem já teve a oportunidade de conhecê-la sabe que ela fala que o juiz é para decidir, né? Não para julgar. Mas a gente também é bem julgador, né? E o que nos autoriza a fazer isso, a tomar essa postura, não sei. E Hellinger teve essa genialidade de nos trazer essas maravilhosas leis sistêmicas. Aí o Sami começou a aplicar, né, no judiciário. Olha que maravilha, né? Ele teve êxito em todas as partes que se submeteram à constelação. 90% fizeram acordo na posterior audiência de conciliação e não rescindiram. O que para nós é ótimo, né, gente? Portanto, o que está por trás de todas essas questões? O que a gente propõe enquanto comissão, se não resgatar aquilo que é de todos, a dignidade humana? São princípios. A gente não está aqui para se sentir melhor, o que o nosso jeito de fazer o exercício, exercitar a advocacia seja melhor. Não, não é isso. A gente vem num movimento, né, pequeno, digamos assim, para resgatar essas questões, os princípios, principiológicas. Porque a legislação, a gente sabe que o que ela faz? Dá limites à conduta da pessoa humana, né? Agora, dá limites, mas as pessoas reincidem, sejam em crimes, sejam em ações. E daí, quando elas fazem um acordo e daqui a pouco voltam de novo, né, um relacionamento conjugal, bastou a outra pessoa se envolver com, né, não aceita. Aí vai lá, né? O que o brasileiro está acostumado? A cultura da judicialização. Por que cultura da judicialização? Qualquer coisa vai para a justiça, gente. Até o fato de um padre não permitir que seja cantado o hino nacional pelo Aguinaldo Raiol, numa cerimônia, foi objeto de demanda. E daí a gente pensa, né, enquanto profissionais, você faria isso? Né? Então, de verdade, nós advogados somos o filtro, né, daquilo que se leva para o judiciário. O juiz, ele só sentencia. E ele sentencia a partir do que a gente pede. Porque se a gente pedir, se ele sentenciar além, é extra petita, né? E aí, quando a gente começa a não entender como, por exemplo, né, a minha expertise é na área de família,
que o juiz, mesmo sabendo que hoje em dia você pode decretar o divórcio e continuar discutindo a partilha, o juiz, ele mesmo assim, não dá o divórcio. O que nós temos que fazer se a gente quiser atender, por exemplo, se as partes efetivamente querem se separar, agravar? Mas será que é isso que as partes querem? O que a gente percebe? O que tem de tão maravilhoso nessas leis sistêmicas? Essa compreensão de que a gente pode, né? A gente é um indivíduo. A sociedade ela cresceu, daí nós vamos resgatar a construção epistemológica da expressão direito sistêmico se está em construção. Se a gente for ver Habermas, a gente vai conseguir embasar. Ele está vivo ainda, né? Ele é filósofo, como Bert Hellinger. E ele fala que a sociedade, onde que houve a questão da racionalidade, quem não estudou Habermas aqui, filosofia do direito? Então, a construção teórica perpassa por todos eles. Edgar Morin, que as pessoas, para desenvolver o processo cognitivo, elas precisam entender. E o que a gente faz? De verdade, a gente entende alguma coisa? Não, agora você vai querer dizer que a gente tem que entender. Não. A gente tem que só perceber o outro como uma pessoa tão humana quanto a gente. Quando a gente conseguir compreender que somos todos da mesma massa quântica, digamos assim, a física quântica já explica tanta coisa, né? Se fosse dizer, há algum tempo atrás, quando o Vará tratava de ecologia, não sei se vocês lembram, mas todo mundo ficava... Como ecologia, hoje em dia o direito ambiental está aí. Né? As coisas começam de uma forma tímida. Provavelmente isso aqui vai ser um marco histórico, sim, mas daqui a alguns anos vai ser muito natural. Nos Estados Unidos já existe, né, a cultura da pacificação. Quem que é um advogado pacificador de sucesso? Abraham Lincoln, né, gente? Aí começa o questionamento. Como assim? Vem o medo. Será que é isso mesmo que a gente quer? Nos Estados Unidos, né, existe a Escola da Pacificação, que tem a própria escola dele, né, que formam advogados pacificadores. O que a gente aprende no nosso período de graduação, se não é processo? Então, será que, de fato, quando aquele divórcio lá que a juíza, teoricamente, não cumpriu o que a lei diz, será que nos cabe mesmo agravar? Entrar com agravo de instrumento para que o tribunal reforme? Vocês entendem que tem muito mais coisa implicada, inclusive nossa, nisso? A gente não fica torcendo quando um juiz, a gente distribui uma ação, né? Tomara que não caia com aquele juiz lá, porque aquele juiz já teve problemas, né? Ele é separado, ele sofreu traição, a gente fica nessa torcida. Portanto, gente, o que eu estou querendo dizer com essa minha fala? Que o que está por trás de tudo? A gente sabe que as normas, elas dão um limite, mas os limites não são cumpridos. As pessoas não cumprem, quiçá nós, às vezes, né? E quando a gente toma as dores e se implica naquela situação, leva para casa, né? Não dorme. Aí você vai dizer, é só na área de família que tem isso. Gente, a gente tem processo fiscal em que as partes não teriam o menor motivo de estar ali. Aliás, não tinham a menor noção, porque nossas clientes são professoras, estavam só como gestoras no papel. Aí, enfim, o contador não tomou a providência necessária, elas se criou um problema fiscal. O que está implícito naquilo ali? O que será que está? E a gente fica, né? Nossa, quanta gente sem noção, né? Como se a gente tivesse muita, né? Porque, com certeza, nós, às vezes, nos posicionamos dessa forma julgadora. Hoje a gente se identifica com a vítima, né? Vem aquela pessoa no nosso escritório, porque o cara fez isso, fez aquilo, né? Você não pode questionar a pessoa simplesmente de que será que ela fez teve aquele relacionamento tão longo, né? De 30 anos, enfim, e de repente ele vira um monstro, que talvez ela tenha tido algum momento de felicidade nesse relacionamento. Quando que nós podemos ser sistêmicos desde o atendimento? Né? Porque se nós entrarmos naquela emoção que o cliente vem bélica, a gente vai se misturar. E por que será que a gente se mistura? Nós também somos humanos.
a gente também quer ser visto como tal. A gente não tem o problema de que se o juiz fala uma coisa, se o advogado fala é outra. Ainda bem que esse movimento veio por um juiz, né, gente? Não é? Porque a gente sabe muito bem que, infelizmente, há esse preconceito ainda na nossa sociedade, né? Do que um advogado falar e se um juiz faz o movimento. Que bom que veio dessa maneira. E estamos todos aqui reunidos com profissionais competentes e como outros que estão aqui presentes, que eu saúdo e agradeço a presença. Paulo Pimon, a sua Helena, vamos ver quem mais? A Evelyn. Estou muito feliz com a presença de vocês. Nós estamos trazendo um novo campo para o direito. Será que é tão novo assim? Ou é só uma nova tomada de consciência, onde a gente aprende a se posicionar? Eu estou fazendo essa pós-graduação, gente, foi muito interessante no primeiro, porque eu fui como provavelmente vocês chegaram aqui, pós-graduação em Direito Sistêmico. Nunca tinha ouvido falar, mas eu já conhecia o trabalho do Sami, né? Então, vamos lá, deve ser alguma coisa interessante. Cheguei lá, a primeira coisa que ele fez, ele falou para que todos se sentassem, né, confortavelmente, descruzassem os braços, as pernas, desligassem os celulares, fechassem os olhos e visualizassem seu pai e sua mãe, e seu sistema familiar todo. Eu falei, meu Deus, algo está mudando, isso é real. Nós somos colegas, né, de todos os lugares do Brasil, é muito interessante. Tem juiz, promotor, procurador, constelador, administrador, e estamos todos lá aprendendo. Nós estamos aqui também os convidando, primeiro para participarem da nossa comissão, e também para construir, porque a construção ela é artesanal, né? A gente vai, à medida que vai fazendo, vai percebendo. Há quem diga que, e realmente todo direito é sistêmico. Afinal, inclusive uma jurisprudência, a gente não usa uma decisão que teve lá no norte do país, a gente não aplica aqui. Não é sistêmico? Hoje em dia tem como não ser sistêmico alguma coisa do jeito que está as redes sociais, gente? Tudo impacta em tudo? Certo? Então, o sistêmico não tem nada de extraordinário. Capra, né? Onde que está a fundamentação? Talvez seja curioso ter a formação em Direito e Gestão Ambiental, também fui da primeira turma. E também eu já buscava essa questão mais humana, porque eu, de fato, não me identificava numa postura tão bélica, né? Eu não conseguia. E a impressão que se tinha era que o advogado, né, bom é o advogado que vai até a terceira instância, né? Aquele que briga. Esse é o advogado competente, né? Porque o que as pessoas vêm querendo que a gente faça, assim, que destrua a outra parte. Se a gente não corresponder à expectativa do cliente, ele vai lá, reclama e vai para o outro advogado. Aquele advogado lá, o processo não faz andar. Então, chegou curiosamente uma cliente, né? A gente tem um momento da constelação no escritório 2 vezes ao mês. Chegou a cliente e falou, mas não saiu a citação ainda? Né? Bom, primeiro que daí você precisa explicar, a pessoa já vem, né? Hoje em dia, a internet, o Google ajuda tudo, né, gente? As pessoas ainda vêm carregadas de informação, né? Aí eu falei, bom, primeiro que você não tem certeza de onde ele está morando, o pai do seu filho, certo? Pois é, parece que ele até já mudou para outra cidade. Eu falei, a gente não sabia dessa informação, tudo depende do processo. Mas, de fato, eu falei, mas o que está implícito que vocês não nos dão as informações, né? Os clientes, às vezes, não nos dão. E quando a gente é surpreendido em audiência com uma informação que também não foi nos dada e a gente fica com cara de oi, né? Vontade de renunciar aos poderes naquele momento. Ou seja, quem dita são os clientes. Os seus comportamentos, o direito nasce, né? A função social, não é? A sociologia fala disso, a teoria da sociedade. O fato acontece e você precisa ir lá regular. O direito está sempre correndo atrás, né, doutora Margarete? Cadê? Não é? No direito homoafetivo, tá aí, não temos legislação alguma ainda. E isso existe desde sempre, né? Essa situação. Portanto, o direito é isso aí, é difícil acompanhar. Então, a nossa proposta é, como dar certo para a gente, na nossa prática, trazer para vocês essa experiência, principalmente compartilhar esse novo olhar, se diria. A gente não está aqui para querer mudar a legislação nenhuma, a legislação está ótima.
né? A nossa Constituição Federal é maravilhosa, então vamos por ela começar a resgatar o princípio da dignidade da pessoa humana. As pessoas hoje, outro dia, curiosamente, eu ouvi mais uma questão. Só para encerrar a questão da minha cliente da citação, sabe o que era? Ela falou assim, ai, doutora, acho que a gente tem medo da reação dele a hora que ele receber essa citação. Bingo, né, gente? A gente sabe que tudo é energia. Por que um processo, né? O processo é igual. Igual no sentido de ter a mesma causa, a mesma questão. E a gente está ali. Né? Um processo anda rápido e outro não. Às vezes, coincidentemente, está até na mesma vara. A gente não tem controle nenhum. Né? E ainda a gente é julgado daí pelo cliente o tempo todo. E o que eu quero dizer com o julgamento? A gente julga, então a gente é julgado. Vamos adotar uma postura de não julgar? Eu não tenho intenção nenhuma de nada aqui hoje, a não ser compartilhar a minha experiência e trazer para vocês, profissionais, que são extremamente sensíveis e percebem aquilo que não está visível aos nossos olhos. Eu vou fazer um convite agora aos meus colegas de comissão para que vocês conheçam e se sintam também recepcionados por eles. Porque a gente está aqui para trocar, para somar, para crescer. E todos vocês são muito importantes nesse movimento. Me surpreendeu, estou surpresa, feliz com o quórum que tivemos por ser algo tão novo. Né? E claro que as pessoas ficam com um pouco de medo, às vezes, o que será que é? Porque as constelações, será que tem algo tão... Primeiro, gente, o direito sistêmico... ele não é igual às constelações, ou seja, o direito sistêmico vai além. De verdade, será que é a técnica que resolve alguma coisa? Por que então a mediação, a conciliação, são todas técnicas maravilhosas? E o juizado especial, gente, a lei de 9.099, o que é hoje o nosso juizado especial, se não o segundo fórum? Não demora do mesmo jeito? Está quase igual à justiça comum, né? E por quê? Porque se atém sempre à questão da formalidade, mas o juizado especial, a proposta era que não houvesse formalidade. Hoje as partes vão lá, né? Elas podem até a pessoa entrar, mas na hora que a outra parte contestar, a réplica, ela vai precisar do advogado para fazer, porque daí já se perdeu, né? Tanta coisa técnica ali que ela não vai ter condições, né? Então, de fato, a informalidade foi esquecida, talvez seja isso o caminho. Por que não funciona, né? A ideia era maravilhosa. Então a gente começa de dentro para fora. Primeiro percebendo a nossa própria postura. Eu, particularmente, no módulo que mais foi transformador para mim nessa maravilhosa formação, foi a questão das ordens da ajuda. Ordens da ajuda. Quando eu entendi, né, com a professora alemã, uma senhorinha lá do alto dos seus 80 anos, ela disse assim, você não tem condições de ajudar ninguém. Você não tem esse poder. Opa, eu era daquelas que levava para casa o problema dos clientes. Quando eu entendi isso, nossa, foi um alívio, gente, a qualidade de vida retomou. Porque de verdade a gente é só um instrumento. A gente está ali à disposição para auxiliar, mas se a pessoa não quiser, né? E depende dela, depende de cada um. Quem sabe, né, a tão desejada autogestão, se cada um assumir a sua parte implicada, vai ficar mais fácil. Porque é muito fácil, hoje em dia, você ser vítima, você ficar na zona de conforto e procurar o Estado, né? Porque o Estado, de certo, né, o Estado juiz, vai saber melhor decidir sua vida. Hoje ainda um cliente me perguntou, estou vendo meu filho de 15 em 15 dias, mas eu gostaria de ver toda semana. O que você acha? Eu falei, eu não sei. É você que deve saber o que é melhor para você e seu filho. Não é? E aí, quando a gente resolve abraçar ali aquela situação, né, a gente entra também de forma muito, vendo sangue nas veias, né, no processo, e daí faz aquelas petições, tem os nossos colegas, né, que expõem, já se sabe que a traição, de fato, não, né, já saiu, mas ainda tem gente que insiste, né, numa inicial, em denegrir a imagem do outro,
A alienação parental deveria que ser nossa também, talvez, né? A alienação do profissional, né? Porque, de verdade, a gente ajuda? E o operador do direito também, por exemplo, um acordo quando as partes, né, os alimentos, era 50 mil a dívida, e o cliente e a minha cliente e outra parte acordaram 30 mil e o restante do valor seria diluído a partir da prestação da escola, que era mais alta que a pensão fixada. O promotor disse que não, que os alimentos são irrenunciáveis. A lei diz isso. Será que de fato é isso que ele ajudou nessa postura? É tudo um cola e copia, né, gente? Virou uma coisa totalmente dinâmica. Só que ninguém aguenta mais isso, né? Ninguém aguenta, por isso que nós estamos aqui. Porque a gente tem um papel transformador na nossa sociedade. E se nós nos posicionarmos, né, tivermos a postura adequada, nós conseguiremos certamente muita coisa. Principalmente, tornar nossa justiça um pouco mais leve. Pode ser uma utopia, vocês podem dizer, mas eu acredito que é possível. E se a gente não começar? A nossa OAB, né, muito nos orgulha, porque ela é a primeira no Brasil a nos dar essa oportunidade de ter essa comissão. E isso diz muito, né? Os colegas dos outros estados, todos querem criar. E estão tendo as suas dificuldades, como a gente também teve, é natural, tudo que é novo, né? Mas alguém tem que começar, e fomos nós que começamos. E já somos até citados em livros, veja bem, né? De todo o meu coração, eu falo que não tinha a menor intenção disso. De verdade, eu queria poder mesmo era compartilhar meus anseios, minhas angústias enquanto profissional. E quando eu percebi que existia essa nova forma, essa nova postura, eu realmente fiquei emocionada e quis compartilhar. E é por isso que isso hoje é uma verdade. E agora eu vou convidar todos os meus colegas que acreditaram nesse desejo de ter essa comissão e que se fazem presentes aqui. Eu vou nominar todos para que vocês saibam. Agnes Aparecida Ubaldo, peço por gentileza que venham até aqui à frente. Ah, a Agnes já está aqui, desculpa. Andressa Ariana Trindade Altenhoffen, acho que não está. A Carla Bom, também não vi, né? Caroline Schork dos Santos Hilário Harnow. Caroline Vieira Ruschel, Cláudia Gama e Silva de Barros. Venha, Carla. Damares Badalotti. Fernanda Michel Andriani. Luciano Antônio Pereira. Marta Aparecida Zardinello. Maria Cristina Moreira da Silva. Também consteladora, nossa colega. Neuza Maria Kussner Vegini. Priscila Paola Angeloni Scott. Rodolfo Acadroli Neto. Suelena Pacheco dos Reis. Valiodir Vieira Júnior. E temos também, como membros técnicos convidados, Sheila Ortiz Silva e Laírton Silva, que não se faz presente. Olhem bem para todos esses rostos. Eu vou sugerir agora que de verdade olhem para eles. São nossos pares, colegas. Vamos lá, Luciano, me ajudar numa dinâmica sistêmica? Pode ser? Como é o direito sistêmico, o movimento sistêmico se faz necessário. Opa, que fique muito claro, gente, que nós, enquanto advogados, não precisamos saber facilitar constelações para sermos advogados sistêmicos. Nós simplesmente basta que adotemos a postura sistêmica e vivenciemos as leis sistêmicas. Então eu convido agora o Luciano a
conduzir essa dinâmica. Muito importante, eu vou me posicionar ao lado da Sheila. A Eunice me pegou de surpresa. É? Tá bom, ok. Eu vou pedir que vocês levantem, por favor. E vocês vão focar nessas pessoinhas lindas que estão aqui na frente agora. Todas elas. E se você puder focar nos olhos de uma delas, apenas olha e inspira profundamente. E todos vocês vão repetir juntos agora, tá? Olhar para vocês é uma possibilidade de ressignificar o judiciário, o direito, na prática, mais humana. Gratidão por serem pioneiros nessa linha de pensamento sistêmico. E olhar para vocês é reverenciar uma parte da minha história que tem a ver com meu pai e com a minha mãe. Olhar para vocês é construir um novo significado. Gratidão. Toma uma inspiração profunda. Agora todos vocês aqui da frente vão falar para eles, tá? Gratidão por serem parte de uma nova história dentro do direito, trazendo para a nossa história a humanidade, a justiça sistêmica, com amor e respeito à prática do advogado e da vida. Gratidão por fazerem parte desse momento de ressignificar a vida, a nossa profissão e o judiciário. Toma uma inspiração profunda. Eu vou só fazer... O que é que você sente quando eles falaram para vocês? Eu sinto uma missão. Gratidão. Quando eles falaram para vocês, o que é que você sente? Eu sinto assim, uma evolução no direito, sabe? Um início. Tranquilidade. Reciprocidade. Um redesenho. Muito bom, ok. Gratidão. Falar de direito sistêmico seria tirar todas essas mesas que estão aqui agora e colocar todo mundo numa roda. Falar de direito sistêmico é falar nos olhos, é olhar profundamente através dos olhos, é acolher a possibilidade de reintegrar uma parte de alguém que chega para a gente e diz, olha, o meu marido me bateu, olha, o meu marido é agressivo, olha, ela me traiu. E todas essas possibilidades que chegam até cada um de nós, elas precisam ser de alguma forma compreendidas por trás de um sentimento que está levando aquela pessoa a querer algo em relação ao propósito dela de vida, né? Então, o direito sistêmico traz esse campo de assertividade e leveza com respeito dentro de uma relação. E essa relação acontece no acolhimento que vocês fazem como advogados, juízes, promotores, dentro desse sistema. E a gente vai falar um pouco mais tarde sobre esse campo de possibilidade na prática, para que a gente possa compreender na prática como funciona essa atuação do advogado, do promotor, do juiz, na prática sistêmica, tá? Ok? Doutora Eunice, gratidão. Gratidão a vocês.
bom de tempo? Gente, estamos todos juntos. É muito bom contar com todos vocês. E era muito importante esse momento para que todos se sintam pertencentes. Né? A gente pertence. A OAB está nos dando a maior prova de que ela nos acolhe. E isso é maravilhoso. Estamos aqui realmente, estamos fazendo história, essa é a verdade. E fica mais uma vez o meu convite. A gente vai ter outras oportunidades de conversar. E eu vou diminuir a minha fala para proporcionar a vocês a oportunidade de ouvirem eles. Porque, inclusive, eu estou aqui sempre, vocês podem me encontrar, né? A gente está construindo artesanalmente o conhecimento, a base teórica, a gente sabe de onde vem. E, de verdade, a proposta é que nós nos conhecemos, primeiros a nós, para que a gente consiga realmente ser imparcial. Né? Porque, de verdade, cada um tem as suas implicações, as suas questões emocionais. E quando a gente se sente acolhido pelo nosso pai, pela nossa mãe, que a gente lembra que eles existem, a gente consegue se sentir pequeno diante deles, no sentido de saber que eles vieram antes e nós depois. E o relacionamento, a gente aprende a dar e receber. São coisas óbvias, mas elas precisam ser ditas. O que a gente, inclusive, na nossa prática observa, às vezes a gente está em dúvida em alguma postura a adotar em relação ao cliente, a gente já fala, vamos colocar no campo. Porque daí a gente consegue saber o que de fato está por trás daquilo ali. Porque a gente fica achando mil coisas, ficam só nos achismos. E para falar de campo, para falar de constelações, nada melhor do que os peritos no assunto. Passo a palavra a Sheila Ortiz. Gratidão por todos estarem aqui.